Bom dia, povo de Deus! Que bom estarmos aqui nessa manhã, ver todos vocês, gente que eu conheço, gente que eu estou conhecendo hoje. Parabéns, Pastor Dário, por essa conferência, estamos felizes de poder fazer parte disso. Estou vendo meu amigo Tiago, depois de um tempo aí, me abandona não. Daniel, glória a Deus, que bom. E todos vocês, o apóstolo Joaquim chegou aqui agora, a pastora Veleda. Que bênção, gente. Nós estamos felizes e eu creio que já está sendo um tempo muito, muito abençoado. Eu estou aqui do lado da minha amada esposa, queria que ela falasse um pouquinho também. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez pela vida dela? Meu maior presente. Amém. Que coisa linda estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E nós ficamos encarregados de falar um pouco sobre relacionamento. Nós temos uma história de renúncia, uma história onde os nossos pais nos orientaram muito bem e, graças a Deus, porque fizemos a escolha certa, porque a gente sabe que Deus não somente une pessoas, mas Ele une propósitos, amém? Aleluia. É isso aí. Nós não vamos pregar agora, e sim falar um pouco sobre tudo que a gente tem como vivência em relação à vida sentimental, e principalmente o papel dos pais, já que essa conferência trata sobre paternidade, como o papel do pai e da mãe interfere diretamente na escolha correta e na vida e no futuro sentimental dos filhos. Então, vou dar um tempinho para minha esposa sentar, eu dou essa introdução, já eu chamo para ela continuar. E eu estava meditando num trecho da Bíblia que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 1. Se você tiver aí sua Bíblia ou seu aplicativo, abre ali Juízes 1. Eu estou aqui com a Nova Versão Internacional. Versículos 12 e 13. Queria ler brevemente para que a gente pudesse mergulhar um pouquinho. Enquanto você abre, queria aproveitar também para falar que nós temos um livro que trata sobre isso, e nós temos trabalhado esse livro na versão e-book, porque principalmente para um público mais jovem, tem até um banner aí com QR Code. O livro se chama Com Quem Será, e trata especificamente sobre o nosso testemunho na vida sentimental. Atualmente ele está sendo distribuído na versão e-book pela MK, e aí tem o QR Code, você pode acessar esse QR Code, quem sabe abençoar um jovem. Se você está aqui solteiro, você pode mandar esse livro para a tua amada, para quem você está orando, e falar, com quem será? Quem sabe a resposta sou eu. É forte, né? Não sei se assim você vai casar, mas quem sabe dá certo. Juízes 1, versículos 12 e 13, diz assim: E disse Calebe: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou, diga comigo, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Eu estava meditando um pouco nessa história, porque, aproveitando o gancho do que a gente está tratando nessa manhã sobre o papel dos pais no relacionamento sentimental dos filhos, Calebe, ele estava vivendo um período de conquistas na vida dele. E normalmente, por exemplo, um pai de meia idade, que o seu filho, sua filha já está querendo se relacionar, está pensando já em namorar, em média, o pai e a mãe já estão vivendo um período de conquistas na sua vida, porque passou aquele período de recém-casado, os filhos já cresceram um pouco, e você está muito atarefado, querendo conquistar, querendo avançar na tua vida profissional, enfim, nos teus empreendimentos. Agora, por muito que você queira conquistar, você não pode se esquecer que os teus filhos precisam da tua atenção e da tua orientação na vida sentimental. Porque é um momento de muitas vozes, muitas informações, muita coisa acontecendo na internet, os teus filhos estão sendo bombardeados
eu vejo algumas coisas que me assustam, de pessoas que estão tentando influenciar a nossa geração a achar que muita coisa é normal, e não é. Nós vivemos por princípios, e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Caleb, depois de esperar muito tempo, ele estava agora vivendo, por fim, o período da conquista. Jericó foi conquistada, e tantas outras cidades depois de décadas de espera. Mas ele se lembrava que a sua filha Axa precisava ter um bom casamento. Até porque tudo que você conquista precisa uma geração dar continuidade depois de você. Se as tuas conquistas forem suficientes para a tua geração, é pouco demais. Deus quer fazer algo que influencie as futuras gerações. Deus tem uma bênção geracional para a tua casa. As conquistas não terminarão em você. Eu estou sentindo o Espírito Santo enquanto eu falo. As vitórias não terminarão em você. Isso vai continuar. Os teus filhos vão ser mais vitoriosos do que você. Se a gente pensar só na gente, é pouco demais. Deus tem algo para fazer que vai repercutir por décadas e décadas. Esses dias eu tive uma vivência, só um parêntese, muito assim, significativa para mim, porque tanto eu sou filho de pastores, quanto a minha esposa também, e eu sempre fui formado, interessante, que a minha esposa também foi formada nesse sentido. E nossa missão, desde que eu me entendo por gente, minha missão é dar continuidade ao ministério dos meus pais. Minha esposa foi formada assim também. Minha missão é dar continuidade ao ministério dos meus pais. Gente, não é que isso seja assim uma coisa familiar. Não, é um propósito de vida que eu tenho. Deus, eu estou falando de ego, Deus não me chamou para começar algo novo, Deus me chamou para colaborar e dar continuidade àquilo que os nossos pais já começaram. Porque não é uma coisa para uma geração. E, enfim, meus pais são pastores na Espanha. Um pouco antes de eu casar, eu já sentia que Deus estava me trazendo de volta para o Brasil. Eu cheguei na Espanha com 8 anos de idade. E, coincidências do céu, meus sogros, são os pastores fundadores do Projeto Vida Nova, a Igreja Cara de Leão. E nesse último domingo nós vivenciamos algo que a gente vinha trabalhando há 10 anos, mas eu não esperava que acontecesse agora, na verdade, foi algo de Deus. E nós vivenciamos um culto de transição, onde foi nesse último domingo, nós tomamos posse como pastores regentes dessa igreja. E é um momento assim marcante. Uma transição geracional. Agora, você trabalhar com gerações não é fácil. Porque você imagina se eu sou desculpa o termo, mas você imagina se eu sou um malandro e a minha esposa casa com um cara, com um caráter totalmente ruim, um cara, como diz aqui no termo, 171. Você imagina que estrago isso pode acontecer. Por isso a vida sentimental dos teus filhos é importante e fundamental para aquilo que Deus vem construindo na tua vida. Você não pode negligenciar isso. Caleb estava focado nas conquistas, mas ao mesmo tempo ele estava focado no casamento da sua filha. Ele colocou um padrão. Aquele que conquistar... Aí Caleb já está me ensinando alguma coisa. Em primeiro lugar, a minha filha não pode casar com um cara que seja preguiçoso. A minha filha não pode casar com um cara que não tenha vontade. Não é... Escuta, eu não entendo o que ele está falando, o cara tem que ser pronto. Não, o cara não precisa estar pronto, mas tem que ter uma essência de conquistador. Tem que ter vontade de dar passos. Me preocupa quando uma jovem está querendo casar com alguém, ou namorar com alguém, o cara não é capaz de pagar uma conta de jantar. Não é capaz de pagar uma pizza, gente. Que conquistador é esse? A mulher vai ter que ficar ralando muito a vida toda para poder dar um empurrãozinho. Não estou falando que tua filha, por exemplo, tem que casar com um cara
cheio da grana. Não, mas se ele tiver uma essência de conquistador, as coisas vão acontecer. Então Caleb estava colocando um mínimo padrão para o casamento da sua filha. E aí Otoniel falou, é minha oportunidade. Porque também Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Otoniel ali estava sendo escolhido pelo Espírito Santo, talvez até sem ele saber, para ser o primeiro juiz, para dar continuidade, né, ao legado de Caleb, de Josué, que foram os sobreviventes do deserto. Deus está levantando e sinalizando, preparando alguém para casar com teu filho, para casar com a tua filha, para que possam dar continuidade a uma história de conquista, a um legado. Aleluia. A tua geração não vai se perder. O legado que está sendo preparado para passar para a próxima geração não vai se perder pelo chão. Me lembro, e aí outro parêntese, em relação ao legado, Elias, ele passou a porção dobrada para Eliseu. Porém, você pode ver na história de Eliseu que ele morreu e a unção ficou no caixão. A tal ponto de que depois, em um determinado momento, você lê depois com calma, não me lembro a referência agora, mas um homem foi sepultado ali, encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Muito legal esse milagre, porém, o que me preocupa é que a unção estava no caixão. Deixa eu falar uma coisa. Na tua geração, a unção não vai para o caixão contigo. A unção vai continuar dobrada nos teus filhos, quadruplicada nos teus netos. Alguém pode dizer amém a isso? E aí Otoniel toma posse disso e se casa com Axa. E a história continua, depois você pode estudar com mais calma. E eu paro para pensar um pouco sobre a influência dos nossos pais na nossa vida. Eu, por exemplo, eu sempre propus no meu coração, e quero destacar aqui, isso não é doutrina, foi uma escolha minha, pessoal. Cada um tem uma história. Eu queria namorar com quem eu fosse casar. Eu fui ordenado jovenzinho, eu tinha 19 anos quando eu fui ordenado pastor. Não vou te falar a idade que eu tenho hoje. Essa barriguinha vai enganar, vai parecer que eu sou mais velho. Mas eu me lembro que meus pais me ensinavam sobre... E desde que eu me entendo por gente, eles também oravam pela minha vida sentimental. E eu me propus no coração, eu quero namorar com quem eu for casar. Mas como é difícil isso, gente. Eu entrei na casa dos 20 anos, não tinha namorado e não tinha conhecido alguém que chamasse a minha atenção. 21, 22, 23. Nem beijo na boca eu tinha dado ainda, irmão. Que luta. Teve um enviado do inferno uma vez que perguntou se eu era homossexual. Falei, eu não tenho perfil. Talvez ele fosse, estava querendo jogar alguma indireta. Depois corta isso da internet. E eu orando, e ao mesmo tempo eu tinha paz, mas não tem como não bater ansiedade nisso. Não tem como, é inevitável. Os filhos vivem um conflito interno muito grande. Meus pais sempre me acalmaram. Interessante que Deus permitiu uma circunstância, até ministerial, e naquela época foi muito doído para mim, porque eu sempre fui, e mesmo à distância eu sou muito colado com meu pai. Meu pai sofreu uma traição na igreja, daquelas que o pastor sabe como é doído isso, né? E eu fiquei muito triste, falei, como pode isso acontecer com meu pai? Não, eu não quero ministério mais, não, acho que eu não tenho força para isso, eu não tenho estrutura para isso. Como eu saí daqui muito pequeno, nem documentação brasileira eu tinha direito, eu tinha passaporte e identidade, não tinha CPF, não tinha conta no banco, porque minha vida era toda lá. Mas com todos esses processos eu falei, pai, eu acho que Deus está me movendo para o Brasil, não sei por que eu estou sentindo isso. E aí, numa vinda, eu coloquei tudo em ordem em 3 dias, CPF, conta no banco, título de reservista, enfim, foi uma coisa assim, um milagre. Voltei para a Espanha, isso foi no início de 2012, voltei para a Espanha em fevereiro. Minha mãe fala,
agora você está pronto, você vai voltar no Brasil meado do ano e você vai conhecer a tua esposa. Eu já tinha 25 anos quase de idade. Minha mãe nunca tinha liberado uma palavra profética tão específica assim, eu não imaginava. Ela falou isso na garagem. Eu não estava perto, estava o meu pai e um pastor amigo do meu pai. Eu fiquei sabendo depois. Meado do ano nós viemos para o Brasil. E coincidências do céu, não vou entrar em detalhes, nós fomos convidados para participar da conferência. Deus pode usar uma conferência para abençoar os teus filhos de uma forma que você não imagina. Essa conferência é para isso. E aí estávamos no Maracanãzinho, lotado. Era uma conferência das mulheres comprometidas do Projeto Vida Nova, mas que naquele ano foi para a família. E o meu sogro, que eu não sabia que seria meu sogro, apóstolo Joaquim, o tema da mensagem era: a partir de hoje começa um novo tempo na tua vida sentimental. Minha mãe, 12 mil pessoas, ela me cutuca assim, a gente estava sentado assim no meio, ela fala: é para você. Falei: mãe, deixa eu quietinho aqui. O apelo foi sobre a vida sentimental, irmãos. Eu confesso que eu não quis ficar de pé. Eu fiquei sentado e falei: Deus, o Senhor pode fazer. Sabe quando a gente está naquele momento assim, me deixa quietinho. Minha mãe, olha só, minha mãe tem uma percepção espiritual muito aguçada. Então, ela já tinha liberado a palavra e ela estava sentindo que tinha chegado a hora. Quando o apóstolo fez o apelo, ela falou: você não vai? Eu vou ficar em pé por você. Porque tem hora que teu filho e tua filha não tem força nem discernimento para ficar em pé. O pai e a mãe têm que ficar em pé por ele, orar por ele, jejuar por ele, liberar a palavra para ele, para ela. Se teu filho está em pé, está sentado, está deitado, talvez num quarto escuro com depressão, você vai ficar de pé por ele, vai falar: meu filho vai viver as promessas de Deus. Minha mãe ficou de pé, recebeu aquela palavra para mim. E aí, irmãos, inexplicável. Isso foi num sábado. Na terça eu conheci a Tati. Foi aqui, num gabinete lá atrás. E aí, quando eu a vi, nós ficamos 5 minutos conversando à mesa. Eu saí daquele gabinete, eu virei para o meu pai e falei: pai, conheci a minha esposa. Aí, irmão, aí eu já tive o discernimento, porque também não posso perder a oportunidade. 25 anos esperando, vou perder a oportunidade agora? Meu pai, você tem certeza? Eu tenho certeza. Ela não tinha zap naquele ano, mas ela tinha e-mail. Eu falei: você é ministra de louvor, eu sou músico, vamos tratar sobre assuntos ministeriais. Eu tinha que entrar de alguma forma, irmão. A bola estava quicando. E aí eu peguei o e-mail, naquela mesma noite já enviei o e-mail, no dia seguinte ela me responde. Irmão, interessante, nós vamos fazer esse ano 10 anos de casado. Eu nunca vi a minha esposa abrir um e-mail. Mas naquela época ela abriu e respondeu no dia seguinte. Você pode dar glória a Deus por isso? Milagre! E daí foi Skype, voltei para a Espanha. E resumindo a história, em 6 meses nós oramos. Ela vai falar ao lado dela para você ver se bate a versão, tá? Nós oramos. Então eu vim para o Brasil porque nessa época eu ia e voltava. Eu tinha toda a parte ministerial com meu pai na Espanha. E aí eu vim, não pedi ela nem namoro, irmão. Eu já sabia que eu ia casar. Eu trouxe a aliança. Aí estava lá meu sogro, minha sogra já chorando, emocionada. Milagre também. Ela gosta de mim, irmão. Sogra que gosta de genro, isso é um milagre. Ela: eu sinto que é ele. Eu sinto que é ele. Eu falei: glória a Deus. E aí nessa, puxei a aliança. Eu posso dizer que eu casei sem namorar. Por quê? Da oração passei para o noivado. Não tive namoro. Meu namoro foi oração. E daí para frente, a gente continua construindo uma história. Hoje temos um filhinho chamado Daniel, que está por aí. E agora eu queria chamar ela para ela falar um pouco do papel dos pais dela na vida dela, na área sentimental. Aleluia.
Amém. Passando um filme na minha cabeça. Diferente um pouco da história do meu esposo, antes de conhecê-lo, eu fui noiva 2 vezes. Você pode falar, meu Deus, mas era o sonho de ter uma família, porque minha família sempre foi uma referência para mim. Então, eu sonhava ter filho, eu sonhava ter um casamento maravilhoso, porque eu via isso dentro da minha casa, vivo dentro da minha casa isso. E o primeiro relacionamento foi um trauma muito grande para a minha vida, porque eu me relacionei com um homem que era um abusador, sabe, emocional. E depois daquele relacionamento de 2 anos e 9 meses, mais ou menos, eu senti que minha identidade tinha sido roubada. E eu me lembro nitidamente, falava, meu Deus, qual é a cor que eu gosto? Que comida que eu gosto? Porque eu vivia para agradar a ele. Ele tinha uma personalidade um pouco narcisista, assim. E todo abusador emocional parece que te estuda e vê uma fragilidade tua e começa a te manipular através dessa fragilidade. E eu me deixei levar por isso. E eu passei, depois que eu terminei esse relacionamento, passei fora, né, um pouquinho, estudei fora, foi um processo de cura muito grande, até eu encontrar verdadeiramente quem era a Tatiana, quem verdadeiramente era a Tatiana em Deus, e graças a Deus, Deus, sabe, me fez enxergar quem eu era nele. E glória a Deus por isso. E aí, depois, eu me relacionei com uma pessoa que não era uma pessoa boa, não tinha problema de caráter, diferente daquele noivo que eu tive, mas era uma pessoa que realmente não era julgo desigual, porque eu sempre fui muito ativa na igreja, eu sempre fui muito comprometida, né, na minha profissão, em todas as coisas, e ele tinha um outro caminho dele, ele gostava de surfar, ele era do esporte. Então, assim, o meu sonho com o dele não combinava, vamos dizer assim, isso também é um julgo desigual. E aí, eu já estava com um apartamento comprado, já estava com a casa de festa toda paga, e naquele dia, eu não me lembro muito bem, numa manhã, estava praticamente 6 meses para casar, e meu pai chegou e falou assim para mim, filha, você tem certeza mesmo que você quer casar com esse rapaz? Aí eu fiquei calada, assim, eu não conseguia responder, porque, na verdade, no fundo, eu sabia que ele não era para a minha vida, eu não era o melhor de Deus para a minha vida, e nem eu era o melhor de Deus para a vida dele. E ele falou assim, filha, eu prefiro perder esse dinheiro todo que eu gastei nessa casa de festa do que você perder sua vida toda. E aquilo, assim, porque uma palavra de um pai, para mim, mexia muito. A minha mãe, ela sempre sabia que eu não iria casar com esse rapaz. Então, eu falo assim, mãe, quando fala, mãe, quando ora, Deus escuta imediatamente, gente. É verdade. A minha mãe, ela fala assim, você não vai casar com esse rapaz. Deus já me mostrou. Mas eu, na teimosia, não, mãe, não, você não vai casar. Eu vou fazer um propósito. E quando minha mãe vai no monte, gente, ninguém segura. Olha, ela foi no monte, ela fez jejum, veio aqui na reunião das orações das mulheres que oram. E teve um momento que Deus me abriu os olhos. E eu me lembro que, numa conferência, o pastor Diego falou sobre conferências, é muito legal falar sobre conferências, porque conferências podem mudar destinos também. Eu lembro que eu fui na conferência do pastor Tiago, em agosto de 2019, no mês seguinte já estava grávida, em setembro, e eu era estéril, Deus me deu essa, através de palavras proféticas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E
Eu me lembro que numa conferência eu peguei meu anel de noivado, entreguei para o rapaz, eu falei, olha, eu não sou o melhor de Deus para a sua vida, você não é o melhor de Deus para a minha vida, quero que você seja muito feliz, mas a partir de hoje não dá para a gente conviver mais. E aí, logo em seguida, eu fui ministrar o louvor, com o coração sangrando, com o coração, parecia que alguém, sabe, pegou o coração, fez assim, e eu ministrei o louvor, eu me ajoelhei naquele momento, eu falei assim, Deus, eu mato os meus sonhos aqui no altar, para que o Senhor ressuscite os teus sonhos na minha vida. Esse é um sonho do meu coração. Eu não sei se eu vou casar mais, mas esse é o sonho do meu coração. Aí o Espírito Santo falou assim, o tamanho da sua renúncia vai resultar no tamanho da sua recompensa. E aí, passaram uns 2 anos, praticamente, 1 ano e meio, praticamente. Eu cheguei de Dallas, 3 profetas, uma pastora e 2 pastores chegaram para mim, diferentes, de lugares diferentes, falaram assim, ó, teu marido vai vir de fora do Brasil. Aí eu falei, mas como, Senhor? Já passei um tempo fora e não conheci ninguém, como é que vai ser isso? Teu marido vai vir de fora do Brasil. E aí, numa conferência que o pastor Diego falou, lá no Maracanãzinho, meu pai, o apóstolo Ezequiel, liberou essa palavra, que ia acontecer algo, ele pregou sobre Isaac e Rebeca, eu lembro muito bem do texto. Ele falou assim, Deus tem um Isaac para cada Rebeca aqui. Toma posse. Aí eu levantei, eu tomei posse. Naquele momento. E aí, na terça-feira, 3 dias depois, nós tivemos um culto aqui no Projeto Vida Nova, que era celebrando a unidade, onde diversas igrejas vinham também cultuar conosco. E estava lá o meu esposo junto com o pai, a mãe, a irmã. Aí, de repente, meu pai falou assim, tem uma família da Espanha aqui, visitando aqui o Projeto Vida Nova, o Brasil. Aí eles levantaram. Quando eu olhei, eu falei assim, será a palavra profética? O meu esposo vai vir de fora do Brasil, eu acho que é ele. Aí, deixei rolar o culto, passou o culto, ministrando louvor também naquele culto. Fui lá para a sala do meu pai, no gabinete. Quando eu vejo, está lá a família toda. Os pais, a irmã, ele. Tinha uma pastora na época, falou assim, senta aqui. Estava guardando lugar para eu sentar do lado dele. E eu falei, olha. E desde aquele dia, a gente começou a trocar e-mail. Olha aí, glória a Deus. Como você falou, só abri o teu e-mail naquele dia. Naquela época era Skype. Quem tinha Skype? A gente conversava por Skype também. E aí Deus foi confirmando cada passo, cada momento, foi confirmando. Mas aquela palavra do meu pai, naquele café da manhã, de manhã, quando ele acordou cedo comigo, antes de eu estudar, ele falou, filha, é isso mesmo, que você tem certeza que você vai casar com esse rapaz? Eu me lembro como se fosse hoje, ele ainda falou assim, você é uma águia, uma leoa. Olha que você não sabe o que Deus vai fazer contigo, mas as suas escolhas vão determinar o teu futuro, filha. Vê bem. E hoje eu sou completamente realizada no meu casamento. Eu, meu esposo, assim, vivendo os sonhos de Deus aqui. Tivemos o filho. Demorei 6 anos para engravidar por causa de uma esterilidade, mas o Senhor me concedeu essa petição de ter um filho. Hoje, pastoreando essa igreja linda aqui, eu tenho certeza que se eu casasse com o primeiro rapaz, eu acho que nem estaria viva, porque todo abusador emocional, ele pode ser um abusador físico. E na época, várias pessoas da igreja, pastor, eu sonhei que você estava casando com esse rapaz e ele te batia muito. Olha o livramento de Deus.
E se eu casasse com o segundo noivo, eu não estaria vivendo aqui. Não seria, nem estaria casada, eu creio. Creio eu. Mas eu lembrei dessa frase. A tua renúncia vai resultar no tamanho da tua recompensa. Só que no meu caso a recompensa foi maior ainda do que toda a renúncia. Do que toda a renúncia que eu vivi na minha vida sentimental. Meu esposo é muito companheiro, meu esposo é muito de Deus, sabe? Está aqui, ele entendeu que ele tinha que vir para o Brasil, cumprir o chamado dele. Ele poderia ter falado, vamos para a Espanha, e até melhor mesmo, ficar na Europa. Mas ele entendeu, não, eu tenho um chamado aqui no Brasil, eu preciso ajudar o meu sogro. Olha que lindo Deus fazendo caminhos. Alinhando os propósitos, somando. O meu propósito soma com o dele e o dele soma com o meu. E é assim que Deus vai fazer na vida da tua filha, do teu filho. Na tua família. Não vai parar por aqui. Deus é um Deus de continuidade. Teu ministério, sei que tem muitos pastores aqui, vai ter continuidade sim, não vai parar. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso. E essa é a nossa missão hoje. Teu conselho, pai, teu conselho, mãe, é muito importante para a vida do teu filho. Por mais que você fale, meu filho não vai me escutar, com certeza ele vai te escutar. Vai ter um momento que a frase vai ecoar dentro do ouvido dele, dentro do coração dele. Caramba, minha mãe me falou, meu pai me falou. Eu não vou dar mais um passo sem seguir os conselhos dos meus pais. É muito importante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E diante disso tudo que a gente falou, eu senti algo no meu coração para a gente encerrar esse momento. Me lembrando que em uma conferência, como eu falei, minha mãe se colocou de pé no meu lugar. Talvez teu filho, tua filha teus filhos não estejam aqui, ou talvez estão. Mas eu queria fazer um convite para que todos os pais e mães que estão presentes nessa manhã se coloquem de pé. E você vai profetizar sobre os teus filhos. Eu creio que Deus está liberando algo sobrenatural. E agora entenda que você é a maior autoridade sobre a vida dos teus filhos. As palavras que você libera sobre a vida deles ecoam no mundo espiritual. Talvez você está sofrendo porque teu filho tem se relacionado com uma namorada que não está alinhada e você percebe, ou talvez você sente que tem alguma trava. Eu não sei qual é a realidade dos teus filhos hoje, mas eu sei que amanhã eles podem estar vivendo frutos de palavra profética que você está liberando.